Existem mais de 10.000 religiões espalhadas pelo mundo, entre elas o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o espiritismo e entre outras religiões. Religiões essas que surge a pergunta, no total 3, ela veio para controlar, ela só é somente uma base de fé, ou ela veio para manipular a mente humana? Você tem essas perguntas dentro de você? Então fica comigo nesta aula que eu vou trazer a resposta, a base acadêmica. Eu sou o professor Anderson e hoje a aula é comigo. Olá, meu povo. Ok, estamos aqui mais uma noite, de estudo, onde vamos trazer este assunto para você, Religião, controle, fé ou manipulação? Como foi falado aí no começo, existe para mais de 10.000 religiões espalhadas pelo mundo todo. Entre elas está o cristianismo, o judaísmo, o espiritismo, bruxaria, quimbanda, ubanda, candomblé e entre outras religiões. Mas qual o sentido da existência dessas religiões? Qual o lado positivo que ela traz para a sociedade e qual o lado negativo que ela traz para a sociedade também? Será que a religião ela faz bem à mente humana ou ela é uma manipulação e nos coloca sob o controle das pessoas, daquele que está ali na frente? Então nessa noite nós vamos trazer estas respostas, tentaremos trazer respostas acadêmicas para você sobre a religião, de como ela surgiu, como ela se implantou, de onde vem a palavra religião, os lados positivos e negativos dela. Eu espero que você goste desta aula, Fique comigo até o final, não pule nenhuma parte do vídeo para que você possa entender o que será passado neste dia de hoje. Então vamos começar pela história da religião. É bastante importante nós primeiro conhecer a história da religião. Então vamos começar. A religião é um fenômeno complexo e multifacetado que tem desempenhado um papel central na história da humanidade. Suas origens, embora incertas, podem ser entendidas à luz da antropologia, arqueologia e história das ideias. Este estudo abordará as possíveis origens da religião e seus impactos positivos e negativos ao longo dos séculos. Primeiro, a origem da religião, evolução cognitiva e necessidade de significado. Teoria cognitiva. A religião pode ter surgido como subproduto da evolução cognitiva humana, especialmente com o desenvolvimento da capacidade de abstração, imaginação e linguagem. O Homo sapiens começou a formular perguntas essenciais como de onde viemos e o que acontece após a morte. Então toda religião tem uma base, e a base de muitas religiões são perguntas. Eles querem respostas para tudo que os seus olhos veem, ou que sua mente questiona. Por exemplo, de onde viemos? A resposta que muitas religiões dão é que Deus nos deu a vida com um propósito. Nós viemos para adorar a Deus. Nascemos com o propósito de glorificar o nome de Deus. Outros dizem que nós viemos do acaso. Viemos do acaso. E assim por diante. E o que acontece após a morte? Essa é a dúvida de toda a humanidade. Se a morte é somente um vazio,
Ou depois da morte, o nosso espírito volta para Deus, ou vamos para um paraíso, ou vamos para um umbral, ou vamos dormir, descansar, ou nada acontece. A curiosidade do ser humano do que acontece depois da morte sempre aconteceu. Sempre houve essa pergunta do ser humano. E sempre a resposta que eles buscavam estava à base da religião. Necessidade de explicação. Em um mundo repleto de incertezas e fenômenos naturais incompreensíveis, mitos e crenças religiosas ajudaram a dar sentido ao universo e às forças da natureza. Então, a religião ajudou a muitas crenças, né? A muitas pessoas, os fenômenos da natureza. Muitos associavam o terremoto, furacão, como sendo a fúria dos deuses. Os deuses estão furiosos. E muitos desses ofereciam sacrifícios a essas divindades para tentar acalmar a fúria do Deus. Uns sacrificavam os próprios filhos, outros sacrificavam as filhas virgens, outros davam animais como oferta, outros queimavam animais para tentar acalmar a fúria dos deuses. Então, a religião surgiu também como respostas aos fenômenos da natureza. Função social, coesão de grupos. A religião pode ter servido para unir comunidades primitivas, criando normas e valores compartilhados. Ela ajudava na cooperação em sociedades maiores e mais complexas, reduzindo conflitos internos. A Igreja Católica, ela fez muito isso, tá? Fez aliança com vários países, entre a Inglaterra, França, Portugal, de que a aliança era como se hoje, como temos hoje a ONU, não, como se chama? A união de vários países, a OTAN, né? A aliança da OTAN. A Igreja Católica, ela fazia isso. Ou seja, você não pode atacar aquele país porque ele é seu irmão de fé. Mas quando a igreja ela pedia algo àquele estado e ele não fazia, vinha a tal da excomungado, né? Era excomungado. Então outros países podiam atacá-la porque ela estava sem a proteção do Papa, sem a proteção da Igreja Católica. Ele estava excomungado até surgir outro Papa e assim retornar a aliança com eles. Então a religião ajudou nessa função social, os conflitos internos. Por isso que era muito comum na época, Pedro Álvares Cabral fez isso, Cristóvão Colombo, quando eles saíam para conquistar novas terras ou descobrir novos ares, a Igreja Católica ela sempre estava presente nessas viagens. Com que finalidade? Ganhar e fazer novos convertidos. Estabelecer ali a Igreja Católica naquele estado, naquele país. Ritual e identidade. Rituais religiosos proporcionavam estrutura social e marcavam eventos importantes, como nascimento, morte e mudanças sazonais. Então a religião ela estava sempre presente nesse lado, né? No nascimento, como o batismo, estava também presente. Eu falo assim, estou falando da igreja, mas outras religiões também faziam isso, tá? Estava presente no nascimento, na morte e nas mudanças sazonais. Origens arqueológicas. As primeiras evidências arqueológicas de práticas religiosas incluem sepultamentos com itens simbólicos, como em
neandertais e Homo sapiens primitivos, há 100 mil anos atrás. Então, os neandertais e Homo sapiens já usavam símbolos religiosos nos sepultamentos. Monumentos como Göbekli Tepe, na Turquia, há 10 mil anos antes de Cristo, indicam práticas ritualistas antes mesmo da agricultura. Impactos positivos da religião: coesão social. Religiões promoveram cooperação e organização em grandes sociedades, sendo cruciais na construção de civilizações complexas, o que foi falado aqui no começo, né? A Igreja Católica sempre estava presente nas conquistas de novos estados e de novos países, nas descobertas. Valores éticos derivados da religião moldaram sistemas legais e normativos, como os 10 mandamentos, no judaísmo e no Dharma no hinduísmo. Consolação psicológica. A religião oferece conforto em momentos de sofrimento, perda e incerteza, ajudando os indivíduos a lidar com a mortalidade e o desconhecido. Então é comum a pessoa sofrer e temer coisas que não conhece. O ser humano sempre temeu a morte. Mas quem tem conhecimento da morte? Quem sabe como é a morte? Mas o ser humano por si só ele teme aquilo que não conhece. Então a religião ela também surgiu como meio de conforto nessas horas. E aí vem a imagem de que existe uma vida após a morte. Então a ideia de ia morrer para um lugar melhor do que aqui, dava a eles conforto, né, da sua angústia, do seu temor à morte. Por isso que muitos iam à batalha, à luta, sabendo que poderia não voltar, mas mesmo assim eles iam com esse pensamento, o pensamento de que iria para um lugar melhor. Hoje a gente vê isso chamado dos homens bomba, né? Os homens bomba, eles colocam explosivos no corpo, chega no meio de uma rua, de um estabelecimento, se explode. Com que sentido ele faz aquilo? Com o pensamento que a sua religião diz, e ele se sacrificando pela sua religião, por a sua divindade, ele irá para um lugar melhor. Um lugar sem sofrimento, sem hereges, sem impuros, um lugar, um paraíso. O cristão também acredita nisso. O cristão acredita que depois da morte ele irá para o paraíso. O espiritismo acredita que de um lugar depois da morte, né, um lugar melhor. Então a religião ela oferece esse conforto no momento de sofrimento e perda. Quando a pessoa perde um parente, a religião sempre está ali presente, dizendo: ó, se acalma, ela foi para um lugar melhor, o sofrimento dela acabou, agora ela vai descansar nos braços de Deus, no seio de Abraão, no paraíso. Práticas como oração e meditação têm benefícios psicológicos e fisiológicos, incluindo redução de estresse e maior resiliência emocional. Então a prática de orar, de meditar, ela ajuda muito, né, a diminuir o estresse e ajuda no emocional da pessoa. Inspiração para a arte e cultura. A religião foi uma das maiores inspirações para a produção cultural. Exemplo, catedrais góticas, manuscritos iluminados, música sagrada e a arte islâmica. Literatura e filosofia também foram moldadas por questões religiosas, como as obras de Santo Agostinho, Dante e Rumi. Quarto, ajuda humanitária.
Religiões criaram redes de caridade, como hospitais e escolas. Exemplo, ordens cristãs fundaram hospitais na Idade Média. Esse é o lado positivo da, da, da religião, né? Movimentos como o de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos foram influenciados por princípios religiosos de igualdade e justiça. Agora vamos ver também agora os lados negativos da religião. Conflitos e violência. Guerras religiosas. Muitos conflitos foram motivados por diferenças religiosas, como as cruzadas que aconteceram no ano de 1095 a 1291. Guerras entre católicos e protestantes no século V. Século V? Deixa eu ver se é século V. Sou meio ruim para saber sobre o algarismo romano. Mas vamos ver se é isso mesmo. Século. No século. No século XVI. Tá? No século XVI, conflitos no Oriente Médio. Então, os conflitos sempre tiveram, né, nessa idade, as cruzadas evangelísticas, as cruzadas católicas, a, as guerras entre os católicos e os protestantes e os conflitos no Oriente Médio sempre foram tidos como guerras santas, né? Violência sempre girou esse tipo de violência, o lado da religião, tá? Por causa de quê? Diferenças religiosas. Os cristãos católicos não aceitavam outras pessoas que não professassem a sua fé. Já as outras religiões lutavam para manter as suas religiões no topo. As cruzadas foram exatamente por causa disso. As cruzadas entre judeus e os jihadis. E o jihad. Acho que foi sobre isso. E as guerras entre os católicos e protestantes. Os católicos tinham os protestantes como hereges e mataram muito protestantes, tá? Os conflitos, e até hoje acontece no Oriente Médio, são tidos como guerras santas, porque dizem que certa terra pertence aos filhos de Ismael e outros dizem que aquela terra pertence aos herdeiros de Isaac. Porque dizem que Isaac não é o verdadeiro herdeiro da terra, porque quem nasceu primeiro, quem é o primogênito de Abraão é Ismael, não Isaac. Mas Isaac veio e tomou o que era de direito a Ismael. Por isso o conflito, muito delas, né, nem todas, mas algumas delas, religiosas, por causa desse sentido, judeus e árabes. Intolerância. A religião, em alguns contextos, promoveu discriminação e perseguição, como a Inquisição, caça às bruxas e escravidão justificada por crenças religiosas. Aconteceu demais isso daqui. A Inquisição foi a pior coisa que aconteceu nessa época. Pessoas foram perseguidas, tiveram suas casas invadidas, suas terras tomadas, né? Por causa de intolerância religiosa. Mulheres morreram acusadas de bruxaria. E sabe como era feito o teste para saber se era bruxa ou não? Muitas vezes era por afogamento. Amarrava ela e botava dentro d'água. Se ela fosse uma bruxa, ela se salvaria. Mas se não fosse, ela ia se afogar. Então não dava a ela o direito de se salvar. Outras eram queimadas na fogueira, acusada de bruxaria. Estagnação intelectual.
O dogmatismo religioso, em certos períodos, atrasou avanços científicos e intelectuais. Exemplo, o julgamento de Galileu Galilei, por defender o heliocentrismo. Ou seja, a religião ela atrapalhou muito a evolução, tá? Atrapalhou demais a evolução no sentido, só um momento, no sentido de, de considerar aquilo uma heresia. O que os cientistas falavam ser uma heresia quando surgiu a ideia de que a Terra era redonda, né? A física, a criação de novas ideias da astrologia, invenções. A igreja sempre ela foi, nesse tempo, né? Ela sempre foi contra a ciência, contra a evolução da ciência. Então atrasou muito os avanços científicos da época. Resistência a mudanças sociais como direitos das mulheres e LGBT foi e ainda é defendida por algumas tradições religiosas. Então o que acontece? As mulheres sempre foram vistas como classe inferior, não tinha direito a nada. A mulher só, na visão deles, a mulher era feita somente para estar debaixo da ordem, né, do homem, debaixo da ordem do homem. Em alguns países ainda é assim. A mulher ela é proibida de mostrar o rosto, ela é proibida de tocar em outro homem, apertar a mão de outro homem, de conversar com outro homem. Ela não tem direito de voto, não tem direito de trabalho, né? Tudo por causa da religião. O homossexualismo ainda é um assunto, nossa, muito polêmico ainda. Nem se fala. A religião não aceita isso, tá? Eles não aceitam a ideia de relacionamentos homoafetivos. São chamados de homofobia. Controle social e manipulação. Líderes religiosos frequentemente usaram a religião para consolidar poder político e social, explorando os fiéis por meio de impostos religiosos e indulgências, como no período pré-reforma protestante. Então, aqui quando fala de pré-reforma protestante, fala de Martinho Lutero, né? No tempo de Martinho Lutero. E isso foi um dos motivos da pré-reforma protestante. O que aconteceu? As indulgências. A Igreja Católica estava levantando, fazendo o nome é Catedral, não é a Basílica de São Pedro. E os recursos eram poucos na época. Então, com que surgiu a ideia? A venda de indulgências. As pessoas vendiam, compravam um pedaço de papel, dando a ela o direito de indulgência, perdão dos pecados e perdão também daqueles que já morreram. Então, nossa, tinha muitas pessoas que estavam vendendo casas, vendendo terreno, vendendo o que tinha para conseguir esse pedaço de papel. E Martinho Lutero, quando viu aquilo, se questionou muito por causa daquilo e começou a ler, e a justificação vem pelo poder de Deus. Ele leu as cartas paulinas e viu esse texto. E daí é onde veio a ideia da reforma protestante, né? Onde ele fez as 95 teses e pregou na porta do castelo, né? Então, a venda de indulgências, né? Os impostos absurdos que a igreja colocava sobre o povo. Hoje em dia a gente vê muito sobre isso. A pior desgraça que aconteceu foi a religião se misturar com politicagem. Eu acho que tem de ser cada um no seu
no seu lugar. Religião é religião, política é política. Quando houve essa mistura de política com religião, acabou-se, tá? É essa a visão que as pessoas não têm. As pessoas acham que Constantino aceitou a religião, se converteu ao cristianismo porque achou legal, porque teve uma visão espiritual e se converteu a Jesus Cristo. Não. Constantino teve uma visão política. Simplesmente foi isso, foi uma visão política que ele teve. Ele viu que a maior religião na época estava crescendo muito e conseguindo mais seguidores era o cristianismo. Quantas vezes os romanos tentaram acabar com, com o cristianismo, segundo a história, né? Segundo a história, tentou acabar com o cristianismo e não conseguiu, ela só fazia crescer cada vez mais. Então, foi a ideia de Constantino? A maior potência somos nós, os romanos, poder político, poder de conquista, e a religião, o cristianismo, está conseguindo mais adeptos, mais seguidores. Então, por que não juntar os dois? Religião e política. E deu no que deu. Deu no que deu. Tá? Vamos continuar. A doutrinação infantil pode limitar a liberdade de pensamento. Deixa eu ver aqui. A liberdade de pensamento. Então, a doutrinação infantil impede o crescimento e o desenvolvimento intelectual de uma criança. Porque a religião, seja ela qual for, coloca limites, não deixa a criança desenvolver as ideias próprias, as ideias de um mundo, de algo, porque a religião, ela limita a criança. Segregação, exclusividade e exclusividade. Muitas religiões afirmam ser a única verdade, levando a tensões interreligiosas e exclusão de quem não compartilha da mesma fé. Eu acho que aqui você já sabe de quem o texto está falando, né? De que religião é essa? Não gosto muito de falar porque dá a ideia de que eu sou contra a religião, a certa religião. Mas aqui, esse estudo que eu estou passando para vocês, isso é um estudo acadêmico, tá? Puxado de grandes acadêmicos. Não é uma ideia surgida de mim. Surgiu da cabeça do professor. Veio a ideia dele. Não, isso aqui é um estudo acadêmico. Feito em grandes mentes acadêmicas, filosóficas, teológicas. Religião no mundo contemporâneo. Hoje a religião enfrenta novos desafios e transformações. Secularização. Em muitas partes do mundo, a religião está em declínio como força social dominante, sendo substituída por valores humanistas e ciências. Movimentos interreligiosos. Há esforços para promover diálogo e cooperação entre religiões, buscando minimizar conflitos. A gente vê isso acontecer, né, tentando trazer a paz entre árabes e judeus. Espiritualidade individualizada. Muitos substituem religiões tradicionais por espiritualidades personalizadas, que mescla elementos de várias tradições. Conclusão. A religião foi tanto um motor de progresso quanto um agente de conflito ao longo da história.
Seus efeitos positivos incluem a construção de comunidades, produção cultural e apoio emocional, enquanto os negativos envolvem guerras, intolerância e dogmatismo. À medida que o mundo evolui, a religião continua desempenhando um papel central, mas também está se adaptando às novas realidades sociais e intelectuais. O desafio moderno é equilibrar o legado cultural e espiritual das religiões com os valores universais de liberdade, igualdade e racional. Então a gente aprendeu aqui um pouco sobre a história da religião. Um pouco da história da religião. Nós agora vamos ver um pouco sobre a introdução dela, de onde surgiu o nome e tudo mais. Vamos lá? A palavra religião vem do latim religion, que tem raízes controversas. Existem duas etimologias principais: de religere, ou religere, significa reler ou voltar a ler, sugerindo um esforço repetido de reflexão e respeito pelas coisas sagradas. Segundo, de religare, significa religar ou unir novamente, implicando a reconexão do ser humano com o divino ou com princípios transcendentes. Então, a palavra religião, ela vem da palavra religare, se vem a religar, ou seja, aquela conexão que foi desligada entre o homem e Deus por causa do pecado. A religião, ela liga novamente o homem a Deus, ou Deus ao homem. Assim, religião geralmente é entendida como um sistema de crenças e práticas que conecta indivíduos ao sagrado, divino ou transcendente. Impactos da religião na mente do indivíduo. A gente vai saber agora qual é os impactos que a religião ela causa na mente de um indivíduo. A religião tem um impacto profundo na mente humana. Ela pode influenciar emoções, comportamento, moralidade e até a saúde mental. Esses efeitos podem ser tanto positivos quanto negativos, dependendo do contexto e da prática. Sabe qual é o problema? Vamos voltar aqui. O problema é o seguinte. Eu sempre tive essa visão, tá? Sempre tive essa visão na minha cabeça. De que as pessoas, quando escutam um hino, um louvor, e dizem assim: nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. Nossa, esse hino, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Mas na verdade é a emoção. Se você parar para pensar, as pessoas quando estão no mundo, elas escutam umas músicas, e tem certas músicas que tocam na pessoa e faz ela lembrar do passado, toca nela, mexe na emoção, com letras, né? E mexe lá no profundo, naquilo que a pessoa está passando. A mesma coisa um louvor dentro de uma denominação. Ativa a emoção. Muitas vezes as pessoas gritam dentro da igreja dizendo que está falando em línguas estranhas. Na verdade, ali é a emoção. É a emoção, a euforia na hora. E é confundida com o poder do Espírito Santo, com o mover do Espírito Santo. Benefícios psicológicos, redução de estresse e ansiedade, a gente já viu isso, né? E práticas religiosas como meditação e oração podem diminuir o cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a sensação de paz. Sentido de propósito. Muitos encontram um significado existencial na religião, o que pode ser um suporte em momentos de adversidade. A gente já falou isso antes, né?
e dá um sentido à vida, um sentido à morte. Morreu, foi para um lugar melhor, né? O sofrimento acabou, ele deixou de sofrer. Então, ver um consolo da pessoa realmente saiu desse mundo de violência, esse mundo disso, daquilo, e foi para um lugar melhor. Apoio social. Comunidades religiosas oferecem suporte emocional e material, promovendo o bem-estar. Então, muitas religiões, elas ajudam nesse meio social, né? Doando cestas básicas, roupas, material de higiene a pessoas necessitadas, pessoas que passaram por perdas de casa por causa de enchente, porque de incêndio. Então tem esse apoio social. Nem todas as religiões, mas muitas delas dá esse apoio. Segundo, uma dessas provas também, lembrando, foi na pandemia. Na pandemia a gente viu religiões, certas religiões e outras religiões criticavam, não, porque essa religião não é de Deus, essa religião não pertence a Deus e tal. E aquela religião que tanto ele falou foi a religião que mais ajudou na Covid, doando máscaras, doando álcool em gel, doando tubo de, gás, de oxigênio, enquanto aqueles que falavam não ajudaram em porcaria nenhuma. Segundo, potenciais ilusões e loucuras. Dogmatismo. A adesão rígida a doutrinas pode levar a conflitos internos ou interpessoais, limitando a capacidade de raciocínio crítico. Ou seja, a pessoa ela fica uma mente presa. Sabe, aquelas pessoas babaca, idiota que chega diante do vídeo da pessoa para fazer crítica e não tem nenhuma prova teológica, nenhuma prova acadêmica, nem nada, não sabe nem do que está falando. Aí vem para o vídeo da pessoa muitas vezes e comenta lá embaixo uma merda, não sabe nem do que ele está falando. Pessoas que têm a mente presa, pessoas que não param, têm uma mente crítica. Ela só vê a religião dela muitas vezes como sendo a certa. Falou, tá falado. Ela lê uma passagem e aquela passagem está dizendo algo que a mente dela entendeu. Ela não pesquisa para procurar saber o significado que o autor está passando, por que o autor escreveu aquilo, em que época ele escreveu aquilo. Não, é aquilo que está escrito, pronto, acabou, se fala e tem de aceitar. E é isso. Então, pessoas que têm a mente presa, né? Mente presa, e isso gera conflito, porque chega a ideia de que mulher não pode falar, a mulher é submissa ao homem, né? É submissa ao homem e tal. Isso gera conflito social, fala coisa contra a própria família, a família contra a pessoa e diz assim, não, tá? A minha própria família é contra mim por causa da minha religião. Então, irmãos, muitas vezes é uma mente doentia. Uma mente doente. Uma pessoa que está precisando de tratamento psicológico. Experiências místicas extremas. Alguns indivíduos relatam visões, vozes ou experiências sobrenaturais que podem ser interpretadas como sintomas de transtornos mentais, como esquizofrenia ou estados alterados de consciência. Isso aqui é que é a cereja do bolo. Veja bem, tem pessoas que ficam de jejum, aí passa uma semana jejuando, 3 dias jejuando. Aí daqui a pouco começa a ver coisas, começa a ver anjo, começa a ver isso, começa a ver luz, começa a ver tal coisa, ver espírito, ver vulto. Aí diz assim, eu matei a carne e vivifiquei o espírito. O meu espírito tá tão forte que minha visão espiritual abriu. Não, irmão, você tá tendo alucinação, tá? Uma pessoa também que não é crente, que não é religiosa, se ela passar 3 dias, 4 dias sem comer, ela vai ter alucinações. Ela vai ver coisas, ela vai ouvir coisas, tá? Isso é tratado dentro da psicologia como esquizofrenia. A pessoa que fica ouvindo vozes,
pessoas que ficam tendo visões, pessoas que ficam tendo experiências absurdas. Voltando ao assunto. Culpa e medo. Doutrinas baseadas em pecado ou punição podem causar sofrimento psicológico, como ansiedade ou transtorno obsessivo compulsivo religioso. Sabe o que isso acontece? O que acontece é o seguinte: é por causa disso a igreja ela proíbe tal coisa, não pode fazer isso porque isso é pecado, você não pode usar bermuda porque bermuda é pecado, você não pode usar isso porque é pecado, não pode usar um batom porque é pecado, não pode cortar o cabelo porque é pecado, não pode assistir televisão porque é pecado, ir pro shopping, ir pro cinema, tal, tudo. E a pessoa vive num mundo somente e a igreja colocou ela. Ou seja, ela é um rato de laboratório e a igreja pegou, colocou dentro de um tubinho e deixou ela ali dentro ali. Ele disse: "Não, o seu mundo é esse aqui. Esqueça o mundo externo. O mundo é esse tubinho aqui." E o que acontece? A mente da pessoa a pessoa começa a fazer as coisas e quando faz, diz que, eita, pequei. Então a mente da pessoa começa a achar assim: poxa, eu não sou merecedor de Deus. Eu entristeci o Espírito Santo. Eu não vou para o céu. Meu Deus, eu vou para o inferno. E aquilo vai mexendo na mente da pessoa, no psicológico da pessoa. Vai mexendo no psicológico da pessoa. E o que acontece? A pessoa cria dentro de si uma crise de ansiedade. E dessa crise de ansiedade vem a depressão. A pessoa fica em depressão. E muitas vezes depois, quando a depressão não tem jeito, o que ela faz? Tira a própria vida, se mata. Por causa de quê? Da religião. E colocou ela em um mundo onde eles quiseram que ela vivesse. Fanatismo. A busca por verdades absolutas pode levar à intolerância e, em casos extremos, comportamentos destrutivos. Sabe, o fanatismo, a pessoa fanática. A pessoa fanática, ela é um perigo, tá? Porque daí onde gera a intolerância religiosa. Só ela tem a verdade. Só ela possui a verdade. Sabe onde existe muito fanatismo? No meio de doutrinas. Existe a doutrina arminiana e a doutrina calvinista. Existem outras doutrinas também, né? Mas eu toco mais nessas duas. Vamos falar também da doutrina católica, né? Então, são doutrinas tidas que geram intolerância religiosa. Tu não vai pro céu, esse pensamento, essa doutrina é do demônio. Isso aí, não sei o que. Ensinamento de falsos profetas e não sei o que. Isso vai destruindo, sabe? Vai destruindo. Religião e ilusão. Perspectiva acadêmicas. Freud via a religião como uma ilusão coletiva que servia para lidar com os medos humanos, como a morte. Em um futuro de uma ilusão, ele sugere que a religião funciona como um consolo psicológico, mas restringe o desenvolvimento intelectual e emocional. Ou seja, a pessoa nunca amadurece. Carl Zucker, por outro lado, reconheceu a importância simbólica da religião como desenvolvimento da psique. Para ele, as crenças religiosas ajudam o indivíduo a integrar aspectos inconscientes da mente. Richard Darwin, Darwin em Deus, um delírio.
Argumenta que a religião é uma forma de ilusão, que ao invés de promover a verdade, perpetua dogmas e inibe o pensamento crítico. Antropologia e sociologia. Emily Durkheim viu a religião como um fenômeno social que promove a coesão do grupo, mas também reconheceu que pode gerar exclusão de quem está fora do grupo. É aquilo que eu falei, né? Teve um vídeo aqui que eu falei sobre isso, que foi a falsidade da igreja, não, a falsidade cristã. Depois você assiste esse vídeo, a falsidade cristã, aonde você é tido como, quando você entra nessas denominações, você é tido como irmão, que lhe abraça, né? Lhe abraça, tem você como família, mas no momento que você for contra as ideias dele, contra as doutrinas humanas deles, você é escanteado. Você já não faz mais parte da família. Clifford Geertz argumentou que a religião oferece sistemas e significado que estruturam a experiência humana. E aqui estão as fontes acadêmicas, tá? Freud, Sigmund, O Futuro de uma Ilusão, Jock, Psicologia e Religião, Darwin, Richard, Deus, um Delírio, Durkheim, Emile, As Formas Elementares da Vida Religiosa e Jets, Clifford, A Interpretação das Culturas. Agora vamos saber um pouco sobre algo para a gente encerrar. Eu quero que você preste atenção nisso. Você sabe, se você pesquisar na internet, isso não é um conceito meu, um pensamento meu, tá? Se você pesquisar na internet, você vai achar isso e eu vou falar nesse momento para você. Você sabe qual é a religião considerada a pior religião do mundo, né? Em termos lógico, ela ajuda muito no desenvolvimento do ser humano, né? Por isso que não é cobrado impostos, porque ajuda muito a sociedade, o governo na transformação do indivíduo, faz o ladrão virar gente, faz o pior estuprador, a pior meretriz, uma pessoa melhor, trazer para a sociedade. Mas também ela tem os seus lados mais negativos, né? Principalmente no século XXI. Muitos podem discordar do que eu estou falando, e isso é normal. Isso é normal. Mas você pode pesquisar, ela é considerada a pior religião do mundo. Eu estou falando sim dela, o cristianismo. Infelizmente, essa é a verdade. O cristianismo ela deveria ser uma religião de acolhimento, né? Uma religião já que ela serve a um ser chamado Jesus Cristo, que pregou o amor e aí acolheu aqueles que eram rejeitados pelos judeus. E a igreja deveria ser a imagem e semelhança de Jesus aqui na terra, porque a palavra diz: Eu vou para o Pai, mas vós estareis aqui. E a palavra cristão é exatamente isso. Ser crente é crer com uma coisa. Cristão é você ser imagem e semelhança de Cristo. Então, para você levar a palavra sendo cristão, você deve ser igual a Cristo, acolher, não afastar as pessoas. Diferente como Jesus também fez com a samaritana, e ela rejeitar, os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. E Jesus ganhou a samaritana no poço de Jacó para Deus. Ela creu em Jesus Cristo. Então a religião, ela muitas vezes, de vez de acolher as pessoas, ela afasta as pessoas de Deus. As pessoas saem revoltadas, saem tristes, muitas entram num estado de depressão. Por isso que ela está em primeiro lugar como uma das piores religiões que existe. Infelizmente, isso não é de se agradar, de achar bom, né? Mas é triste isso. É como eu já falei uma vez, tanto nas aulas com os alunos, como aqui mesmo já falei.
que a intolerância religiosa, a lei de intolerância religiosa, ela foi criada não para proteger as religiões de, de ímpios, de pessoas, de ateus, de pessoas que não têm religião, mas para proteger as religiões do cristianismo. Porque se você parar para pensar, o cristianismo é a religião que mais aponta o dedo para as pessoas. Você não vê o judeu perseguindo o cristão, você não vê o espírita perseguindo o cristão, o banda perseguindo o cristão, a Kibanda perseguindo o cristão. Você não vê, mas você vê os cristãos perseguindo as outras religiões, usando o nome de entidades dentro de suas igrejas para dizer que são demônios, dizendo que o espiritismo é do demônio e tal pessoa que pratica tal religião é do demônio. Então a intolerância religiosa é para proteger essas outras religiões dessas pessoas, tá? E veja por que ela é considerada a pior religião. Aqui, aqui, ó. Religião durante a Inquisição, cristianismo. Por quê? A Igreja Católica, especialmente na Europa medieval, conduziu a Inquisição, um sistema judicial que perseguiu heréticos, pessoas que eram consideradas herege porque era contra as ideias da Igreja Católica. Milhares foram torturados, presos e executados por divergirem da doutrina oficial. Ou seja, quem não aceitava a doutrina da Igreja era perseguido, e torturado e morto. Meu irmão, hoje não é diferente. A igreja evangélica, se você é contra a doutrina deles, eles lhe perseguem, lhe torturam mentalmente, dizendo que você vai para o inferno, dizendo que você está sendo usado pelo diabo. Tortura mental. Aqui eu botei uma imagem. Isso aqui são hereges, né? Uma gravura mostrando pessoas consideradas hereges sendo queimadas na fogueira. Problema: uso da fé para justificar violência e controle político. Cultos destrutivos e apocalípticos. Exemplos como o de Jones, Templo do Povo, e o suicídio coletivo em Jonestown ou A1. Sirikyo, no Japão, ataque com gás sarin em Tóquio. Por quê? Esses cultos misturavam doutrinas religiosas com manipulação psicológica, resultando em tragédias massivas. Problema: liderança autoritária e exploração da fé para colar seguidores. Aqui está a imagem do massacre que aconteceu em Jonestown, né, dessa igreja chamada... Agora esqueci o nome da igreja, rapaz. Templo do Povo, tá? O líder político, ele se tornou um fanático, onde ele matou os próprios fiéis, ele e os fiéis, um gás sarin. Guerras religiosas, cruzadas e jihad. Por quê? Durante as cruzadas, nos séculos adiante, o cristianismo e o islã entraram em conflito, resultando em massacres e destruição. Problema: a religião foi instrumentalizada para justificar conquistas territoriais e pilares. Então, sempre foi usado o termo da religião para justificar as perseguições e tal. Irmãos, não é diferente hoje em dia, tá? Não é diferente. Muitas pessoas já foram comprovados já de guerras que acontecem e usa a fé como justificativa. A guerra que está acontecendo no Oriente Médio, existem cristãos, eu sou contra isso, tá? Não sou contra, eu me revolto bastante com isso, de que você está numa igreja e na hora diz assim, ó, vamos orar por tal país para que Deus coloque a mão, porque é o país de Deus, é o lugar santo de Deus,
E a gente precisa orar para que Deus coloque a mão e abençoe o país. Enquanto isso, o país está matando tantos inocentes, perseguindo e matando milhares de inocentes. Não está nem aí para a vida do ser humano. Por quê? Os cristãos não veem isso. Vê isso como uma ordenança de Deus. Assim como as guerras se acontecia biblicamente. E dizia assim, ó, foi Deus que mandou. O povo ia, matava, perseguia, matava uma cidade inteira e a justificativa era a ordem de Deus. Matavam crianças, matavam mulheres grávidas, recém-nascidos, com a justificativa de dizer assim, ordem de Deus. É uma guerra santa. Acabou a lição. Então, irmãos, qual é o sentido da religião? A religião, ela, ela exatamente, ela tem isso. Eu falei no outro vídeo, e a Igreja Católica, ela sabe mais do que ela nos passa. Ela sabe da verdade. Porque as maiores escrituras do cristianismo, os maiores achados arqueológicos do cristianismo estão guardados, as 7 chaves, num subterrâneo, na biblioteca do Vaticano. E não é revelado à sociedade. Por que não é revelado para a sociedade? Porque existe muitas coisas ali e colocaria a fé da humanidade em um estado de, vamos dizer, de emergência, num estado de dúvida. Porque não é por acaso que a gente vê tantas coisas sendo aprovadas pela Igreja Católica. Uma bênção, né? E a Igreja Protestante é contra a bênção homoafetiva, e a Igreja Católica ela aprovou isso, ela dá a bênção, né? Ela permite o casamento, ela está abençoando o casamento, realizando os casamentos dentro, e a Igreja Protestante é contra. Mas por que elas estão fazendo isso? Então, o, a religião ela mantém um controle no mundo. Você já pensou um mundo sem religião? Existem muitos ateus que dizem assim, o mundo seria muito melhor se não houvesse religião. Talvez sim, se isso fosse lá no começo. Mas agora que já está consolidado a religião no mundo, para acabar com ela, você já pensou na tragédia que seria? O que causaria no mundo um mundo sem religião? Muitas leis não são aprovadas, religiões que vão contra a família, não são aprovadas dentro das câmaras por causa da bancada evangélica. Tá? Então, você já pensou se a religião ela acabasse? Então, ela mantém um controle. Ela é um modo de fé? É. Existem bilhões ou milhões, bilhões de religiosos, de pessoas de fé em suas crenças. Ela manipula? Sim. Ela também manipula o ser humano. Ela prende a mente do ser humano. O ser humano não consegue raciocinar. O ser humano ele não consegue ver o que está à sua frente, mas só aquilo que a religião lhe passou. Então ela também é um estado de manipulação, tá? Mas se você tem sua religião, tente ser diferente. Seja diferente. Faça igual o Jesus bíblico. Jesus, quando veio, a Bíblia diz que ele não foi como os religiosos da sua época. Ele fez diferente. Ele fez a diferença no meio dos religiosos. Então faça igual. Seja diferente. Faça da religião para você
algo que você ama, mas sem pisar nos outros. Respeite os outros. Mesmo que essa pessoa não seja a favor ou reconheça a sua fé, mas respeite a decisão dela. Respeite também aqueles que decidiram seguir outro caminho, outra religião. Ninguém é obrigado a seguir a sua religião. A religião que você acha que é o certo. Cada um tem o seu tipo, o seu pensamento. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Então respeite essa liberdade, tá? Para a gente poder viver bem, uma sociedade melhor. Teve uma palavra, algo que eu ouvi hoje e eu gostei muito. E diz assim, deixa eu me lembrar. Não critique a vida, não critique aquilo que a vida lhe deu, mas pegue a vida que a vida lhe deu e faça dela algo melhor, tá? Se a vida te deu uma religião para você seguir, siga a sua religião, mas respeite a religião dos outros. Se eu não quero ser perseguido, eu não persigo também ninguém. Se eu quero ser respeitado, eu respeito os outros também. Respeito gera respeito, tá certo? Então tenha uma boa noite. Guarde essas palavras, o estudo de hoje. Se você gostou, você compartilhe. Se você também puder nos ajudar, se inscreva. Se inscreva, ative o sininho. Nos ajude a crescer e a trazer mais conteúdo para você. E comente, tá? Se você tem alguma dúvida, se você também deseja questionar algo, comente, deixe seu comentário e eu irei responder, tá? Então tenha uma boa noite e até amanhã, se assim nos for possível.